Dr. João Felipe já trouxe aqui alguns pontos muito importantes sobre a temática, e eu vou apenas ratificá-los para que seja dado uma continuidade às minhas ideias, certo? Então, eu trouxe aqui uma exposição audiovisual que ficaria mais fácil. Aqui eu não preciso me ater, porque a doutora Cláudia muito bem falou sobre a questão do conceito de meio ambiente do trabalho. Notadamente, eu só chamo a atenção aqui, que é um conceito do professor Celso, e ele tem como núcleo central estabelecer que é um local onde há necessidade do equilíbrio da salubridade. Salubridade é essa, tanto física quanto psíquica dos trabalhadores. É um termo, uma expressão também associada à Convenção 155 da OIT, e também está associada aqui à própria Constituição Federal, no que tange ao artigo 200, inciso 8º, bem como 225 da Constituição. Por que se estudar a tutela do meio ambiente do trabalho? Eu sempre me perguntei isso, porque eu nunca fui da área trabalhista. E aí eu comecei a me interessar muito justamente pelo objeto de tutela do meio ambiente do trabalho, que é a saúde. E eu vivencio há muitos anos, não vou aqui explanar quantos, mas eu vivencio há muitos anos essa prática, tendo em vista que toda a minha família é da área médica, e de 2 hospitais que realmente são complexos em termos de atendimento, que são o Hospital das Clínicas e a Santa Casa. Enfim, e aí eu comecei a perceber da importância do direito à saúde e, ao mesmo tempo, da negligência a esse tema, seja por parte de todos, inclusive dos próprios estudiosos. Porque, é claro, como outro dia, conversando com o professor Fiorilo, nós vimos, ninguém quer estudar direito à saúde, porque se liga, a contrário senso, ao direito à questão da doença. Doença é algo feio, é algo difícil de se enfrentar. E dói, e dói, e dói. Eu fiz a minha dissertação de mestrado e tese de doutorado, eu chegava a certo ponto, e aqui eu confesso e confidencio a todos, que as lágrimas corriam, porque eu vislumbrava a pobreza não só material, como moral das pessoas naquela determinada situação. Então, foi por isso que, efetivamente, eu comecei a estudar a questão envolvendo o meio ambiente do trabalho. É uma questão que se liga nitidamente à ordem econômica, que já foi bastante discutida aqui, a ordem econômica capitalista, presente e salientada no artigo 170 da Constituição Federal, bem como a ordem social. E quando eu falo ordem social, eu estou falando a direitos ligados à ordem social de extrema envergadura. O primeiro deles é a própria saúde. Sem saúde, eu não consigo exercitar qualquer outro direito. E o outro, ligado umbilicalmente à saúde, é a própria liberdade. Porque sem saúde eu não tenho liberdade para optar entre um fazer e um não fazer, entre um escolher o caminho A ou escolher um caminho B. Dentre outros direitos que aqui eu coloco. E, inserido a importância do meio ambiente do trabalho, vem a importância do estudo do amianto. Eu comecei esse estudo há 15 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei o meu mestrado. Mas ainda a questão era muito complexa, não havia ainda grandes desenvolvimentos sobre a questão. E hoje, revendo a matéria, me causou estranheza e profunda dor em saber que a questão ainda caminha a passos lentos, a meu modo de ver. Então, por que estudar a questão do amianto? Porque toda a sociedade é envolvida, não é só a questão dos trabalhadores em si. Por quê? Porque envolve aspectos do âmbito ambiental, econômico, social, político,
e de saúde. Quando eu falo saúde aqui, eu estou falando saúde dos trabalhadores, saúde pública também. Porque há locais onde já há uma pandemia de certas doenças referidas ao amianto. Amianto, o doutor muito bem disse, que é uma fibra mineral. Eu fui estudar, fui ver fotos efetivamente sobre o que era. E o que me chamou muita atenção é as características do amianto. Por que ele é tão usado, enfim, na indústria? Então, porque apresenta alta resistência, altas temperaturas, incombustibilidade, boa qualidade isolante, durabilidade, flexibilidade e é barato. Né? Ordem econômica capitalista aqui no centro da questão. Um breve histórico que me chamou muita atenção. Eu não sou de fazer muito discurso histórico, mas aqui vale a pena. Porque não é um assunto que nós estamos descobrindo o seu estudo em século XXI. Não, é um assunto que descende de 400 AC, antes de Cristo, onde já morriam escravos pela produção de cerâmicas e mortalhas em face da utilização de amianto. E eu fiquei realmente boquiaberta com isso. Posteriormente, essa questão novamente tomou vulto no século XX, com a Revolução Industrial, onde era usado como isolante de muitas máquinas, notadamente durante as guerras mundiais. E hoje, século XXI, vejam o salto de 400 AC para século XXI. Continua a história, né? Infelizmente, do uso do amianto. Então, indústria utilizada largamente. Eu até comecei a ver lá na minha casa se o piso era tipo Paviflex, as tintas, mantas anti-chamas, pastilhas de freios para automóveis, tubos, lonas, caixas d'água, telhas, placas de revestimento e fibrocimento, que é utilizado em larguíssima escala. O Dr. João Felipe também falou muito bem sobre a proibição atual. Então, como que está essa questão do amianto em nível mundial? Hoje já são 66 países proibindo o uso e a importação do amianto. União Europeia, desde 2005, já determinou, já estabeleceu uma diretriz normativa nesse sentido. Em 2012, teve um grande caso, um leading case, que também foi muito bem colocado aqui, uma condenação em Turim, na Itália, de 2 dirigentes do grupo suíço Eternit. Vejam, é um grupo suíço Eternit, que utiliza amianto, mas não utiliza dentro do seu respectivo país, porque é banido. Né? E foram eles condenados a 16 anos de pena privativa de liberdade, pela morte de 3.000 pessoas. Perspectivas são altamente gritantes, o que também me chama a atenção. E quanto mais eu via as perspectivas, mais vontade de estudar eu tinha. Então, as perspectivas, a cada ano morrem 100.000 pessoas. E até 2030, serão 10 milhões de vítimas de câncer. É muita coisa. Né? Efetivamente, é muita coisa. Eu achei esse comentário interessante, que é do diretor da Federação Europeia de Trabalho na Construção, e ele próprio assevera, como se fosse uma confissão, a sua preocupação no que tange ao assunto, falando que falamos não só das perdas das pessoas que foram envenenadas há anos atrás, mas também daquelas oriundas das toneladas de amianto usadas até hoje em construções. Ou seja, nós falamos dos trabalhadores que estão utilizando e das pessoas que estão vivendo ainda debaixo de residências, de prédios, construídos integralmente abaixo sob o amianto. Amianto também como agente patogênico. Então, fui procurar
estabeleceu o nexo de causalidade entre mortes, amianto e toda a problemática reinante no assunto. A OMS já diz desde 1977. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer também. E o nosso Ministério da Saúde vem combatendo de forma extremamente peremptória a questão dos agentes. Todos eles são unânimes em afirmar que amianto, seja de qual tipo for, amianto marrom, amianto branco, que é a tal da crisotila, que ainda é permitido, apresenta agentes patogênicos cancerígenos, do grupo 1, que é o pior grupo que tem. Só tem um detalhe. Eu falei agora há pouco que a OMS se declarou em 1977 com relação à patogenia do amianto. Só que, a bem da verdade, principalmente a indústria de construção civil, já sabe que desde 1907 já houve um relato sobre essa questão do nexo de causalidade entre o trabalho e o amianto. E o primeiro diagnóstico de asbestose, que é uma das doenças que nós vamos ver a seguir, foi em 1924, por um médico, que ilustrou efetivamente todas as características da doença e por que ela era causada. Quer dizer, se tentar argumentar com relação à ignorância do fato, parece-me de uma ingenuidade pueril. Pareceres. Vários pareceres aqui, eu coloquei alguns, de grandes centros médicos nacionais, para não dizer só os internacionais, porque nós temos aqui grandes centros de pesquisa. Eu coloquei aqui um rol imenso sobre essa questão do amianto ser pertencente a uma categoria altamente cancerígena. Doenças, já foi dito. Asbestose é efetivamente um endurecimento lento do pulmão e que vai causando falta de ar, cansaço, perda de apetite e tudo mais. Essa outra doença aqui, mesotelioma, é um câncer. É um câncer dos mais malignos que tem. Que, segundo o parecer do Dr. Eduardo Algrante, que é diretor da Fundacentro, essa doença mata em 12 meses. Descoberta, mata em 12 meses. E tratamentos paliativos, como às vezes nós vemos em alguns processos. Bom, os tratamentos paliativos servem então somente para dar uma sobrevida de, no máximo, algumas semanas. Esses são os fatos. Fatos esses baseados na literatura médica de Skoll. E por que eu estou aqui propondo essa análise de fatos? Direito é fato, valor e norma. Eu não posso analisar um assunto sem me deter à situação fática em que esse assunto está efetivamente inserido. Outros tipos de câncer, descobri, depois que eu tinha feito esses slides, que até câncer das vias urinárias também pode produzir, e doenças pleurais. Doenças pleurais me chamou extrema atenção, porque quem são mais acometidos por essas doenças? As mulheres dos trabalhadores, os filhos dos trabalhadores. Por quê? Chegam os trabalhadores em suas casas, com aquela roupa cheia de poeira branca, né? Vai lá, abraça o filho. O filho, efetivamente, inala essa poeira diariamente, né? E aí ele acaba sendo acometido disso. E as mulheres, ao lavar, há um índice muito grande ao lavar as roupas dos seus maridos. Quer dizer, é uma doença muito severa, né? Aí um outro dado que me chamou muita atenção, século XXI, do 400 AC ao século XXI, onde a Constituição estabelece, artigo 196, direito à saúde, com letras garrafais, que o Brasil é o terceiro grande produtor, né, do amianto.
E é um dos maiores usuários. Eu acho que a gente só está nessa lista, mas lá em cima, nesses índices de amianto, porque de EDH, né, nem vamos aqui conversar. Mas, pelo menos de amianto, olha que chique. Quer dizer, nem para se apropriar do entendimento dos países vizinhos, Chile, Argentina, que já largaram mão do uso do amianto. E aqui eu venho com 2 casos extremamente importantes que também já foram aqui narrados. As 2 maiores cidades brasileiras que produziram, uma ainda produz, o amianto, é Bom Jesus da Serra, na Bahia, com a mina São Félix, que funcionou de 1939 até 1967. E as pessoas ficavam lá, saíam às ruas para brincar, etc., etc., achando que toda aquela poeira branca era uma neve no sertão, era algo inusitado, né? Enfim. E era custeada pela tal da Sama, que é a Eternit. Aliás, a Eternit e Brasilite estão lá, nessa competitividade para ver quem custeia mais. Era uma cidade que a Sama custeava absolutamente tudo. Então, custeava escolas, creches, igrejas e tudo mais. Enfim, numa ação civil pública, foi determinado o fechamento dessa mina. Hoje a cidade é uma cidade fantasma, onde só existem as pessoas que lá residem por contingências de não ter condições para irem para outros locais, que são as viúvas dos trabalhadores e os doentes, efetivamente, é o que sobrou dessa cidade. E Minasul, Goiás, é a mina Canabrava. Infelizmente, esta aqui ainda não fechou. E o que se evidencia é que a economia do município depende em mais de 50% da mina. Quer dizer, é muito bem amarrada a situação, no meu ponto de vista, né, dentro dessa ordem econômica capitalista. Obviamente que, se fechar, vai virar uma outra cidade fantasma. É a Sama também que custeia tudo. Eu até vi que ela pagou a construção da matriz da Igreja Católica e até da Evangélica. Enfim, né? A situação é exatamente essa. Aqui foi a ação civil pública proposta contra São Félix. E, analisando posteriormente a essa ação civil pública, vocês vão notar que existem outras tantas ações por danos morais desses trabalhadores, pela dor que sofreram e ainda sofrem pelas suas perdas. O que nós temos efetivamente hoje, né? Uma legislação federal, como foi bem dita aqui pelo Dr. João Felipe. E essa legislação é uma legislação federal, 9.055/95. E o que acontece? Ela permite ainda o uso do amianto crisotila. Obviamente que, já mostrei para os senhores, que tem toda uma literatura médica e argumentos extremamente expressivos no sentido de ser qualquer amianto um agente patogênico e cancerígeno. Logo, não interessa se o amianto é X ou é Y, é amianto. Mas, enfim, essa legislação permitiu aqui o uso, a produção, a industrialização, o transporte da crisotila. Já existe aí uma ADIM 4066, que foi proposta, e aqui eu rendo aplausos, pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Num trabalho excelente, ainda vamos ver o que vai dar nisso aí. E essa legislação, obviamente, está no embate com legislações estaduais também referidas aqui. Legislações São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pernambuco, todas com ADINs. Obviamente que ADINs formuladas para a suspensão da sua eficácia. E, em vários pontos, analisando alguns julgados, o que eu pude perceber
é o seguinte, que o que existe efetivamente dentro desse quadro que nós estamos vendo dessas antinomias, desses embates, desses conflitos, é o quê? São princípios que estão o quê? Em situação de briga, efetivamente. Então, a favor de uma legislação que persista, e eu sou, já deixo aqui bem claro, a favor da constitucionalidade dessas legislações estaduais, todo um acervo aqui de dispositivos muito bem elencados, até pela doutora Cláudia, no sentido de fazer valer essa legislação estadual. Então, cidadania, princípio da dignidade, que é o princípio basilar, valores sociais do trabalho, direitos sociais, meio ambiente adequado e seguro, ordem econômico-capitalista, que nós efetivamente vivemos dentro dela. O problema é que é uma ordem econômica capitalista condicionada por outros princípios, notadamente os princípios da defesa do meio ambiente e da própria dignidade da pessoa humana, que é justamente o que dá o sustentáculo e o que efetivamente dá a noção, começa com a noção de desenvolvimento sustentável. O 196, que é o direito à saúde, o 200, que vem ratificar a existência do meio ambiente do trabalho adequado, seguro, né? E o 225, que se refere ao meio ambiente do trabalho, notadamente com uma principiologia muito forte, assentada na prevenção e na precaução, que a doutora Cláudia também colocou. De outra parte, é até risível, no meu ponto de vista, nas decisões que eu vi, nas contestações que eu vi por parte das empresas, os argumentos são, olha, mas é o seguinte, se for desarticular uma determinada mina, como aquela lá de Goiás, ou se for efetivamente dar eficácia à legislação estadual que não permite nenhum tipo de amianto, vai acarretar certos prejuízos, e prejuízos de monta severíssima, como essas minas dão emprego, então vai afetar a questão da geração de emprego. A questão da livre circulação de mercadorias, como eu posso circular, só que você pode circular dentro de determinados princípios. Você não pode circular por aí cannabis sativa L, porque você tem o princípio da livre circulação. Eu, como criminalista, não tem como dar outro exemplo que não esse, que eu sempre coloco para os meus alunos. Que hoje a atividade é segura. Olha, nós usamos todos os equipamentos, isso em todas, largamente é difundida nas contestações. Bom, se usasse, você pode até usar, efetivamente, equipamentos seguros. Só que os equipamentos, por mais seguros que sejam, não vão conter o quê? Esse tipo de minério que causa câncer, independentemente de limites toleráveis ou não ao seu uso. E, ao final, eles falam do princípio federativo, que os estados usurparam efetivamente a competência da União, né? Sendo que é uma competência absolutamente o quê? Concorrente. Se fala em saúde, fala em meio ambiente, a competência não há como, é concorrente. E aqui a saúde, eu só fiz aqui breves comentários sobre a saúde, para vocês terem ideia, já que a gente vai falar em ordem econômica capitalista, como o outro lado fala, vamos apresentar dados do SUS. Entre 2011 e 2012, 291,8 milhões foram deixados a tratamento por doenças causadas pela exposição do amianto. O que efetivamente acontece numa ordem econômica capitalista onde os trabalhadores seguem doentes? Primeiro, gastos com a saúde pelo próprio Estado. Segundo, um indivíduo que não tem saúde é um indivíduo que não produz. Não produzindo, não consome. Não consumindo, simplesmente gera uma ruína à própria ordem econômica capitalista que busca o quê? A ascensão de um lucro, efetivamente. Então, vamos argumentar com a ordem econômica capitalista? Vamos. Então, sob esse ponto de vista, que é assentado
nas regras principiológicas da Constituição Federal. 170, eu não estou saindo efetivamente da Constituição Federal. Direito à saúde, nós vemos que é um direito humano e fundamental, traduzido já pela ONU, Corte Europeia de Direitos Humanos, Constituição Federal, acima de tudo, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e aqui eu fui, claro, é que eu não vou passar aqui para vocês em detalhes, mas eu fui diploma a diploma examinando essa questão. E o mais interessante, o Brasil é signatário de todos. Bom, se o Brasil já tem uma Constituição que assevera em vários dispositivos o dever do Estado a promoção da saúde, imagina se ele não vai ser signatário de tratados, que é muito bonito, efetivamente. Né? Declaração Universal dos Direitos, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Convenção 162 da OIT. Logo, né, analisando isso tudo, efetivamente, nós vemos que o Brasil tem uma obrigação legal no âmbito interno, por conta da sua própria Constituição, e de tratados. Já que ele não quer falar em Constituição Federal, vamos falar em tratados, principalmente tratados de direitos humanos, que entra dentro do ônus constitucional, dentro da mesma hierarquia que uma norma constitucional. Se houve essa obrigação legal ela deve ser traduzida para medidas judiciais, orçamentárias, políticas públicas e legislativas. Então, vamos correr, STF, para definir de uma vez por todas a questão da inconstitucionalidade ou não estou nem falando das leis estaduais, mas da própria lei federal. Porque enquanto estamos, e ontem eu fazendo os slides, eu estava pensando, enquanto estamos aqui, num fórum de discussão, havendo outros tantos fóruns de discussões afora, enquanto o STF está se decidindo, enquanto há discussões nos corredores acadêmicos, pessoas estão morrendo. E o que fazer com isso? Independente da existência de Constituição Federal, tratados, pareceres e literatura, o que são esses? Né? Então, se o uso do amianto inviabiliza o direito à saúde, mesmo assim é permitido o seu uso pela legislação, que toma a responsabilidade internacional. Ninguém pensa, efetivamente, no caso. Como se responsabilizar? O Brasil poderia ser responsabilizado internacionalmente? Sim, sob esse ponto de vista, sim. Então, aqui o embate, efetivamente, é crescimento econômico incondicional versus o desenvolvimento econômico sustentável. São duas linhas muito diferentes de pensamento. E aqui, eu atuo na área ambiental criminal, eu não poderia deixar de analisar essa questão sob o ponto do direito ambiental criminal, efetivamente. Será que a possibilidade de manter a lei federal poderia caracterizar um crime ambiental? Sim. E o pior, seria por uma anuência expressa inicialmente ditada pelo próprio legislativo. É uma concepção que, obviamente, já estou indo além, mas, teoricamente, é o legislativo praticando este crime ambiental. E se não for, no meu modo de vista, caso o judiciário não decida pela inconstitucionalidade dessa lei federal, pelo próprio judiciário também, anuindo a isso. E, no caso, poderia ser considerado o quê? Um crime de poluição. Nós falamos, sem querer, eu não tinha combinado nada com o professor, né, mas nós falamos aqui que, no caso, seria o caso de crime de poluição, cuja redação está aí na tela, que tutela, basicamente, a saúde físico-psíquica e assegura a proteção à tutela do meio ambiente do trabalho, bem essencial, e aqui frise-se, a ordem econômica capitalista. Né? Aqui é interessante, porque fala em níveis tais, ou seja, basta que haja ameaça ou a lesão de resultar danos à saúde, mesmo que, portanto, essas empresas estejam trabalhando sob a égide de uma lei federal, porque é uma lei federal com inconstitucionalidade material.
Portanto, hoje, já chegando ao final da minha exposição, hoje nós temos todo este arcabouço aqui favorável ao banimento do amianto, versus uma lei que ainda estão discutindo efetivamente, né, as filigramas, se é dotada de inconstitucionalidade ou não. Inclusive, com a lei, aqui eu ratifico a Lei 8.080, que é do SUS, e, inclusive, com a Carta das Cúpulas, a Cúpula dos Povos, que foi marcadamente importante dentro da Rio+20, agora, e que parece ser, infelizmente, letra morta. Portanto, meio ambiente do trabalho equilibrado é aquele meio ambiente onde há saúde, produção, consumo com a finalidade de lucro. E aqui eu termino a minha exposição colocando o seguinte: entendemos que, se não vislumbrarmos o amianto como algo sério e que decepa vidas, sonhos e dignidade, estaremos consentindo com danos já anunciados e fazendo letra morta a essência do que chamamos de dignidade da pessoa humana. Apoiada a ideia de dignidade da pessoa humana e como ilustre pensador do conceito, eu coloquei aqui uma frase de Kant que eu acho que poderia ser internalizada por alguns que, infelizmente, não enxergam ainda o direito à saúde como um direito humano fundamental. Age de tal forma que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre também como um fim, e nunca unicamente como um meio. Não fazer do ser humano uma mercancia, não fazer do ser humano uma coisificação. A Constituição Federal existe para efetivamente ser concretizada e não apenas ser interpretada. E aqui eu termino minha exposição com essa figura que eu gosto muito, que é de Rodin, que expressa exatamente a figura de escravos sem qualquer dignidade, por não terem liberdade, a escolha de ter a saúde ou não defendida. Agradeço a todos.